Please listen carefully. Oi, eu sou Guilherme Lugulo e esse é o podcast Eu, Ator. Rural, é um bairro rural. Então eu tinha que pegar um carro, a minha mãe me levava de manhã, ou eu pegava o ônibus, e aí ia para Ribeirão Pires, pegava o trem, descia na estação de Santo André e ia a pé até a escola. Oi, o episódio já vai começar, mas antes eu queria te dar um recado. O podcast agora tem uma conta no PicPay. O que você acha de ser um apoiador dessa ideia? Se você quiser unir forças com a arte e colaborar, o link está na descrição. Agora vamos ao episódio de hoje. Já começamos aqui nesse papo, eu já quero começar agradecendo pela sua participação aqui no Eu Ator, Paulo Schotti, ladies and gentlemen, senhoras e senhores, garotos e garotas. É isso, eu acho que o nosso papo vai ser interessante para incentivar essa geração de jovens talentos que estão aí buscando histórias para se inspirar, e eu acho que você é a pessoa perfeita para servir de inspiração. Então, muito obrigado. Eu fico muito feliz de estar aqui falando com você e com as pessoas aí do meu querido Brasil. Obrigado por você dar um pouquinho aí do seu tempo, que a gente sabe que essa deve ser muito requisitado, né? Com essa coisa de Zoom o tempo inteiro, e mensagem, ensaio. Então, obrigado mais uma vez. E juntou com o lançamento do CD, né? Para quem não sabe, estou lançando um CD duplo que será lançado nas plataformas digitais amanhã, chamado Jardim Noturno, com música do compositor brasileiro Cláudio Santoro e pianista Naim Marum. Então, estamos aqui no processo de lançamento de CD, várias entrevistas. Ontem fiz um Zoom com o pessoal da revista Concerto e jornalistas ali da revista de São Paulo. Então, realmente está uma correria. Apesar, né, de nenhum de nós termos acesso a teatros, né, ao nosso métier normal, mas parece que a correria continua. Queria entender um pouco dessa sua boa sorte em relação a ter esses pais maravilhosos que introduziram arte tão cedo na sua vida. Me fala um pouco sobre esse começo lá em Ribeirão Pires. Isso, assim, eu acho que realmente é uma sorte, como você falou. Eu nasci numa família de imigrantes, né, que são poloneses, e durante a Segunda Guerra Mundial, a família deles, ambos os casos, do lado da minha mãe e do meu pai, são bem parecidos. Então, eu vou falar como se fosse uma família só, porque foi a mesma história e foi o mesmo destino. Durante a Segunda Guerra Mundial, a ocupação nazista chegou na Polônia e retirou algumas pessoas, né? Raptou essas pessoas das suas casas, mesmo sem serem judeus, e levaram para a Alemanha, para campos de trabalho para a Alemanha. E foi o caso da minha família, tanto parte do meu pai quanto da minha mãe. Só que eles eram crianças, né? Na época. Eu acredito que para os meus avós era muito mais complicado lidar com aquela realidade. As crianças aceitavam ali e achavam tudo mais leve do que realmente era. Aí se conheceram no Brasil depois da guerra, emigraram para o Brasil, se conheceram em São Paulo, na igreja polonesa, e lá começaram, e já existia um grupo de folclore polonês. E o meu pai sempre foi muito ativo, né, nesse sentido. Ele tinha muito contato com o pessoal do consulado polonês. Ele criou um grupo polonês, onde ele cultivava a música polonesa, a dança polonesa, e eu cresci nesse ambiente. Desde que eu me conheço, que eu lembro de alguma coisa, eu já me lembro dançando, já me lembro cantando, já me lembro estudando piano, violino. Então foi muito natural, como você falou. Eu me sinto hoje em dia muita sorte de ter nascido numa família que incentivava, que via a arte como algo muito importante, não somente um entretenimento, mas sim algo que era imprescindível para a formação de um ser humano, imprescindível para a felicidade, imprescindível para a educação. E isso sempre foi muito claro, e eu tive essa sorte, sim, de nascer numa família onde isso era importante. E aí você começa a fazer balé com quantos anos? Porque sua primeira grande paixão foi o balé, né? Foi a minha. Aí o que acontece, né? O meu pai, por ser um grande incentivador das artes, existia em Ribeirão Pires uma academia musical Ribeirão Pires. Aí essa academia musical Ribeirão Pires, em um momento, ia fechar, e o meu pai foi lá e comprou essa escola com todas as suas, tudo que tinha na escola,
E deu para minha irmã uma academia de artes, chamada Nossa. Academia Janina, minha irmã. E nessa academia tinha balé, tinha piano, tinha vários instrumentos, tinha educação musical, tinha jazz sapateado, tinha tudo, né? A Janina trazia professores de São Paulo para dar aula e eu ficava ali, depois da escola normal, né? Normal, eu ia para a academia e ficava ali com eles, fazendo tudo que era possível. Eu cresci nesse ambiente, né? Muito acolhedor e era muito natural para mim. Então, você imagina, uma cidade pequena, Ribeirão Pires, um menino fazendo aula de balé, não é algo que os colegas da escola entenderiam. E realmente era eu me sentia cercado, eu me sentia protegido ali dentro da escola da minha irmã para poder fazer aquilo que eu gostava também. Aí, aos 18 anos, quando você se muda para Polônia, de navio, né? Foi de navio, isso para mim é fascinante, um jovem de 18 anos pegar um navio para parar na Polônia. E aí você foi para estudar balé? Não, inicialmente não. Inicialmente eu fui porque eu prestei eu prestei vestibular no Brasil para medicina, não passei, né? Eu sempre gostava muito dessas coisas também. E aí meu pai, porque tinha um contato com um consulado muito afinado por causa das artes polonesas, o cônsul polonês em São Paulo mencionou que o país estava proporcionando bolsas de estudos para filhos de poloneses estudarem o idioma na Universidade de Jagiellonski, que era a universidade mais famosa do leste europeu. E eu, na hora, aceitei, né? E eu me lembro que, você falou da questão do navio, eu me lembro que aceitei todos os convites, fiz toda a papelada, fui aceito para estudar a língua polonesa e no currículo, durante esse ano na universidade, eles citavam todas as atividades que a universidade tinha. Você poderia participar do coral da universidade, você poderia participar do grupo de dança, ter aula de balé e ter aula de artes, o que você quisesse. E para mim aquilo ali era assim, meu Deus, é isso que eu quero fazer da minha vida, né? Entrar numa universidade onde eu posso fazer tudo isso. E fui para lá com o intuito realmente de me aperfeiçoar na dança. Queria muito dançar. Cheguei de navio depois de 23 anos. Na verdade, a história é porque eu não tinha dinheiro para comprar uma passagem aérea. E aí a única maneira que eu tinha como me locomover era de navio cargueiro, era um navio cargueiro. Mas foi uma viagem fascinante, né? Eu não tinha nem 18 anos completos quando eu saí do Brasil. E aí cheguei na Polônia, obviamente um mês depois que os outros estudantes que já estavam lá, que foram de avião. Mas e aí eu comecei a estudar, entrei para o grupo de danças ali da faculdade com professores maravilhosos de balé da Rússia, de todos aqueles países ali ainda era a época do comunismo, da cortina de ferro. Nossa. E num desses ensaios, né, eu fui fazer um turão-lé, caí de joelho, meu joelho ficou deste tamanho e não conseguia andar, não falava polonês direito. Fui levado lá para o médico e o médico falou que eu tinha que parar de dançar completamente durante muito tempo, que senão não ia conseguir andar. E você imagina, né, um adolescente de 18 anos num país sem falar a língua, os meus pais longe, e eu nem contei para eles que eu tive esse acidente, porque eu Caramba. sabia que se eu contasse que foi uma coisa séria, minha mãe ia querer me trazer de volta Voltar. imediatamente, né? Eu acho que toda mãe, né, iria fazer isso. E eu não queria. Eu falei, eu preciso ficar aqui, eu preciso ficar. Então eu aguentei aquela dor durante meses e logo em seguida foi uma coisa fantástica, né? Já que eu não podia dançar, eu entrei para o coral da universidade e foi lá que o diretor do coral me disse, olha, você tem um bom material vocal, você sabia disso? Eu falei, não, mas eu aceito. Qualquer coisa. Posso ficar na Polônia? Tá bom. Eu aceito. Eu aceito. E aí ele começou a trabalhar comigo, né? Ele falou, olha, realmente, sinceramente, eu acho que você deveria investir mais na sua formação vocal, porque eu ouço um bom material. E foi um grande, assim, libertador para mim, porque eu gostava de estar no palco, né? Se eu não podia dançar, se eu não podia ser um bailarino mais, eu ia ficar tão feliz sendo um cantor. Então, aquilo para mim foi assim, aquelas coisas, né? Uma janela se fecha e, né?
como é que é o ditado? Uma porta Uma se janela fecha e alguém de... uma porta se fecha, alguma coisa assim, eu também. Foi exatamente alguma coisa assim. Então, eu fiquei muito contente assim com tudo que aconteceu e aquele período foi de descoberta, né? Porque a Polônia vivia essa efervescência cultural. A, a, eu não precisava mais me esconder na escola da minha irmã para fazer aquilo que eu gostava, Sim. né? Então, foi um período de várias descobertas e foi libertador. E aí, uma vez que você começa a se aprofundar no canto lírico, né? Você é barítono. E como é que foi isso para você, essa disciplina? Porque, claro que você já tinha essa disciplina da música, da dança, mas a disciplina do cantor lírico é diferente também, né? Tem uma outra vertente aí. Olha, pois eu tive, mais uma vez, tive a sorte de ter uma grande professora de canto que, que ela não me deixou cantar uma canção durante um ano. O primeiro ano foram só de vocalizes. Ela falou, Nossa! você não pode cantar, não está certo você cantar, porque você vai cantar de uma maneira errada, você vai acostumar os seus músculos da boca, da sua garganta de uma maneira errada. Obviamente que depois das aulas eu ia lá e cantava, porque eu era jovem e não aguentava, eu queria cantar. Claro. É. Mas na aula dela ela não deixava eu cantar. E isso foi assim, no primeiro momento, eu perdi a paciência, eu queria cantar, eu não entendia por que ela não deixava eu cantar, né? Mas esse método foi muito importante, porque realmente, se você começa a cantar de uma maneira errada, com uma embocadura errada, aquilo vai se tornando o seu normal. E se é errado, lá para frente vai causar algum problema, não vai estar direito. E ela tinha toda a razão. E os professores de canto lírico geralmente são assim. Eles preparam o jovem cantor usando o básico da escola italiana, né, das vogais italianas, e preparam essa garganta desse cantor para essas vogais, para emitir de uma maneira correta, né? E é um trabalho de muita paciência. E a vida do cantor, assim, do cantor lírico, ela é destinada a esse tipo de disciplina, né? Você tem que vocalizar todos os dias, você, no mínimo por 30 minutos, depois cantar 2, 3 áreas de canções. Então, assim, é mais de uma hora diária de exercícios para manter o seu instrumento em dia, né? Só para lembrar, o cantor lírico não usa microfones. Então, é a potência que você está no máximo da sua potência o tempo todo, né? Se não tiver tudo direitinho, a respiração, o apoio, o espaço, a concepção musical, é muito fácil de se machucar, né? Cantando a 180% o tempo todo. Então, é importante essa base do canto, essa formação, para que o cantor de ópera consiga ter uma longa carreira, né? Porque existem papéis, é muito curioso isso, porque existem papéis na literatura operística que você consegue só cantar depois que você passa os seus 40 anos. Olha. Então, assim, por exemplo, uma soprano jovem não pode cantar tosca, ela tem que esperar o corpo amadurecer mesmo, né? Depois que você chega aos seus 40 anos, que ela começa a cantar tosca. E o barítono também, o barítono para cantar um personagem de Verdi, como na ópera La Traviata, o Germont, tem que esperar seus 45 anos chegarem. Então, assim, para chegar até essa idade bem vocalmente, você precisa de uma técnica vocal muito sólida e uma disciplina diária também, né, com muito respeito ao instrumento. E aí você entra nesse mundo super competitivo, né, de que tem a fama de ser as primadonas, né, os primeiros cantores da ópera. E como é que é lidar com essa competição que a gente sabe que existe, né? Porque é visto ali, a hora que você canta, é o melhor cantor que se encaixa aqui, esse é do coro. Você começou no coro e depois você se destacou? Como é que foi isso para você? Comecei no coro. O trabalho do coro sempre foi maravilhoso. O meu primeiro emprego foi na Polônia ainda, né? 2 anos depois que eu já tinha chegado, eu fiz a minha primeira audição para um coro nacional polonês. E foi lá que eu tive meu primeiro trabalho. Fiquei no coro durante 2 anos, fui promovido a solista depois do terceiro ano e fiquei na companhia mais 2 anos. Até voltar ao Brasil, fazer o concurso do Pavarotti aí no Rio de Janeiro e passar para a final na Filadélfia. Depois disso, eu saí da Polônia, voltei para São Paulo. Eu estava com muita saudade do Brasil, da minha família,
E o meu irmão canta no Teatro Municipal de São Paulo, né, desde muitos anos. E ele falou, olha, estão abrindo as audições para o Coral Lírico de São Paulo. E eu não pensei duas vezes, fiz a audição, passei, ingressei no Teatro Municipal de São Paulo no coro lírico, que é um dos melhores coros que eu conheço de ópera. E fiquei no teatro durante 1 ano e meio. Durante esse 1 ano e meio, eu adicionei para o assistente do maestro Isaac Karabchevsky, Luiz Fernando Malheiro, que hoje em dia é o diretor do Festival Amazonas de Ópera. E ele me deu um papel principal, que foi o meu debut, minha estreia em ópera como Fígaro no Barbeiro de Sevilla. Foi por causa de Malheiro que me ouviu e acreditou no meu potencial novamente. Aí saí do coro e me dediquei desde então somente à carreira solo. E aí, como é que foi para você entrar nesse mundo onde, de repente, você teve a oportunidade de observar muitos solistas, né, durante a sua trajetória? Aí, de repente, está ali junto com eles. Como é que foi para você lidar com esse novo status? É muito interessante isso que você falou, porque o canto lírico realmente é observação, né? O cantar é muito subjetivo, né? São sensações internas. Não existe não é analógico, não é se você aperta esse botão, você faz isso. Não, são sensações. E o observar cantores bons, gravações, você aprende ouvindo e vendo. E você aprende estando ao lado, né? É o tipo de profissão que você aprende mais depois que sai da escola do que na escola. Obviamente que a escola é importante, mas só se aprende quando se faz, ali no palco, porque tudo muda de cenário. E sair do coro, obviamente que eu tinha um bom emprego, né? Eu estava muito feliz, cercado num teatro maravilhoso, que é o Teatro Municipal de São Paulo, mas eu tinha esse sonho de realmente me tornar solista e as coisas vinham caminhando para isso. Eu tinha outras ofertas de trabalho também e acreditei que esse seria o caminho. Decidi sair do coro. Foi uma decisão difícil, porque uma vez que você tem um bom emprego, a tendência é você ficar ali no seu bom emprego. Obviamente, você não sabe qual é o futuro de uma vida de solista. Um dia você tem emprego, outro dia você não tem emprego. Mas eu resolvi arriscar e eu me lembro que naquele ano foi um ano muito fértil aí na cena de São Paulo. Eu cantei sem parar, cantei com o Jamil Maluf, fiz a inauguração do Teatro Alfa com a ópera La Bohème. Primeira ópera foi a La Bohème, que eu tive a honra de inaugurar. E cantei muito no Brasil, até conheci o meu agente americano, que foi quem realmente me guiou para uma carreira internacional. A competição que você citou anteriormente existe, mas eu acho que existe em todos os lugares, em todas as profissões, né? Eu acho que a ópera tem essa fama ruim das divas de antigamente. Hoje em dia, raramente, sabe, Guilherme, eu vejo uma cena que pode ser considerada um pouco esquisita. Hoje em dia, as pessoas já estão mais calmas, elas já tratam com mais respeito o ambiente de trabalho, os seus colegas. Eu vejo poucos pitis no mundo operístico, exatamente pela concorrência, né? Ninguém quer lidar com esse tipo de coisa, né? As pessoas querem trabalhar com pessoas que são fáceis de trabalhar, pessoas que são bacanas. Então, por exemplo, uma pessoa, sei lá, ela dá um piti numa produção, aquela casa de ópera não vai mais chamá-la. Não vai voltar, né? Porque a oferta de trabalho é tão grande que... Eu falo isso porque eu tive a oportunidade de trabalhar no Royal Opera House. Eu morei em Londres e aí eu fiz algumas óperas lá, fiz Tosca, fiz La Traviata, e a gente foi para o Japão fazer La Traviata, e quem fazia era a Emanuela Jarro. Ela fazia a principal. E eu, por conta da viagem, essa coisa, né, de... Hermonella. Hermonella. E aí, por causa da viagem, ela teve alguma coisa na voz. Eu lembro que a gente começou, e aí ela começou ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Nós estudamos com a mesma professora em Nova York. Ela é sensacional. E aí ela começou a área e a voz não estava no lugar. A plateia no Japão. E aí quem entrou foi a Aileen Pérez. Foi o grande... Também conheço a Aileen Pérez. Foi o divisor de águas da Aileen Pérez, porque ali saiu na mídia, a Aileen Pérez assumiu o papel. Aí eu queria... Aí eu consegui ver um pouco desse bastidor, mas elas eram super tranquilas, assim, não tive tranquilas, nada, conheço as duas muito bem, super tranquilas. E aí eu queria saber de você, se teve alguma vez que teve um momento como esse, assim, cantou, foi da sua área e
A voz não veio. Não comigo, graças a Deus. Ah. É claro que eu já fiquei doente sim, mas e a performance não foi tão boa quanto eu gostaria, mas nunca fiquei sem voz. Mas já presenciei isso sim, isso é muito chato você estar com um colega do seu lado que está passando mal, né, vocalmente. Isso aconteceu recentemente, obviamente eu não vou citar nomes, mas aconteceu recentemente uma produção aqui de Nova York, no Metropolitan, e foi muito triste porque ele começou a cantar, né, o papel principal masculino, e pensando que estava tudo bem, aí chegou no palco, aí foi piorando, e Nossa. aí foi quebrando, e aí aí eu ficava ali tentando me segurar para não exprimir nenhum tipo de reação, né, porque você quer ajudar naquele Lógico. momento, né? Você quer ajudar, mas não tem o que fazer, não Não consigo tem. cantar a nota por ele. E realmente, olha, é muito triste quando isso acontece. Infelizmente, a gente está. Isso pode acontecer com qualquer um, É o né? que você falou, não é A analógico, voz. né? Você não põe ali e programa para acontecer. Você... E não é um instrumento, né, físico, Ah, por exemplo. Um é. piano vai sempre tocar até aquela tecla, está tudo bem. O violino tem as cordas. Aqui você não sabe Não o tem, que vai estar acontecendo, né? É claro que você está estudando, mantendo a sua técnica, Sim. a probabilidade de tudo funcionar é maior. Agora, o cantor lírico não consegue, por exemplo, comparando, né? Comparando com o musical e com os de microfones, eu já com os meus 2 anos e meio fazendo a Broadway, tinha momentos ali que eu não estava muito bem. E aí, nesse momento, o microfone te ajuda de uma maneira fantástica. Que você consegue tirar um pouquinho da voz e Permite, funciona tão bem, contanto que você mantenha a comunicação viva. Na ópera não tem como, Guilherme. Na ópera, se a voz não está 100%, você não consegue tirar um pouco. Não dá. não chega no Não dá. balcão, né? A voz não chega no balcão, como é que você faz? Não dá para cantar. E aí, quando você. E o pior é assim: quando você começa o espetáculo achando que você vai conseguir, não consegue. E foi isso que exatamente aconteceu. É muito constrangedor para todo mundo. Eu imagino. A gente sente muito porque é uma questão de empatia. Você sabe que Claro. pode acontecer com você também. Então é triste, é triste. Não, eu acho que no Japão ela teve a sorte de ter uma outra grande solista ali na coxia pronta para E entrar. olha que a Irmonella, assim, tem uma técnica, É, é daquelas que ela faz todos os dias todos os mesmo, dias. É todos os impressionante, vocalizes. impressionante. Impressionante. E aí você tocou no assunto do musical, porque aí você se desafiou mais um pouco, né? Já viajando, essa vida de solista e se apresentando nos maiores casas de espetáculos do mundo. E aí Broadway. Como é que surgiu esse convite? Eu sei que você audicionou, foram mais de 300 convidados, É. candidatos. Como é que foi isso para você? Foi o seguinte, eles estavam fazendo o revival de South Pacific, né? E o South Pacific foi um grande sucesso na Broadway e nunca, desde o momento que eles fecharam a primeira produção, nunca mais houve nenhuma outra remontagem de South Pacific. Esperaram 50 anos para que essa montagem acontecesse, o que é muito incomum. E eles queriam que o papel principal do Emile de Becq fosse feito por um cantor de ópera, como era originalmente escrito por Rodgers e Hammerstein para Ezio Pinza, que era uma grande estrela do Metropolitan na época. E aí o meu agente me escreve dizendo, olha, eles estão querendo fazer esse musical, que é lá, e eu falei, eu quero fazer essa audição, na hora. Que Eu massa. sempre fui apaixonado por musicais, desde Sim. pequeno. Na época que eu dançava, eu tinha um filme do Chorus Line, eu sabia todas as linhas, todas as falas, todas as coreografias do Chorus Line. Eu era apaixonado por tudo. E aí, só abrindo um parênteses, aí depois eu comecei a fazer Broadway, eu conheci o Marvin Hamlish, que era o criador da música do Chorus Line. Nossa. Fui na casa do Marvin Hamlish, ensaiei com o Marvin Hamlish, porque ele me convidou para o concerto com a Filarmônica de Nova York. Então, assim, para mim aquilo foi assim, como conhecer Liza. Mas, voltando à história, e aí eu estava em Nice fazendo uma ópera e a audição seria dali a 2, 3 meses, né? E eu ia estar fazendo Bodas de Fígaro em Boston com a Eileen Paris, de Suzanne. Olha. E aí, logo no primeiro dia de ensaios, eles marcaram essa audição com mais de 200 candidatos, cantores de ópera. Nossa.
E aí eu falei, olha, você tem que dizer para o pessoal da ópera, não adianta inventar desculpa nenhuma, porque todos se conhecem, assim, você tem que dizer que eu vou fazer essa audição, infelizmente, e vamos assumir as consequências. E felizmente eles foram super bacanas e disseram que tudo bem, o diretor John Copley foi muito receptivo. Aí eu fui para Nova York para fazer a audição no Lincoln Center, a primeira audição. Entrei naquele quarto com todo mundo, aqueles cantores de ópera, todos americanos querendo fazer, se matando para fazer aquele papel, que era o papel ideal, né, para alguém fazer um papel na Broadway, era esse papel que era um cantor de ópera. Aí cheguei, fiz a minha audição, eu já vi que a reação ficava me olhando assim, falei, meu Deus, estão me odiando, né? Eu acho que eu vou cantar, vão embora. Aí acabou a audição, tal, aí o diretor levantou, agradeceu, aí eu fui embora. Aí eu tô saindo de teatro, aí vem uma pessoa correndo, Paulo, você pode voltar amanhã? Eu falei, para quê? Teatro Porque em musical. ópera não tem callback. É, Não teatro tem musical, callback. gente. Na ópera, a audição de ópera é a seguinte, pessoal, você vai ao teatro, você vai com cinco áreas preparadas. E você canta a primeira, se eles gostarem, você canta a segunda. Se eles gostarem muito, eles falam assim, nós entraremos em contato com o seu agente para te contratar. E pronto, acabou. Não Nossa, que tem vida. callback, não tem nada. Aí, aí vem o produtor lá do Lincoln Center, você pode voltar amanhã? Eu falei, não, eu estou ensaiando em Boston. Pra quê? Eu estou aqui agora, você quer que eu faça mais alguma coisa? Eu não posso fazer agora. E essa foi minha resposta. Eu falei, olha, eu sinto muito, mas eu não para ser sincero, não posso. Eu já faltei hoje, eu estou com ensaios em Boston. Aí fui-me embora, liguei para o meu agente no caminho, falei, olha, eles queriam que eu voltasse amanhã? Que história é essa, né? Falei, deixa que eu vou ligar para falar com eles. Aí ele ligou, falou com eles, explicou, aí ele me explicou como é que funciona na Broadway, né? É. O callback, um callback, ou dois Um callbacks, dos, ou três né? callbacks. Eu tive Exato. quatro. Eu tive quatro. Caramba. Porque aí Foram volta pra quatro. texto, aí volta pra dança, aí volta pra não sei o que Não, e aí lá. volta para a instituição do Rodgers e Hammerstein, depois volta para o diretor de teatro, depois volta não sei o que lá. Aí depois tive as audições, tive que voltar para fazer audições para Leading Lady. Nossa. Ou seja, eu tive, depois que eles me escolheram, eu tive que voltar para as audições da Leading Lady. Então eu audicionei com grandes estrelas ali da Broadway e uma delas era Kelly O'Hara Maravilhoso. também. E aí para medir a química, né, do casal, se ia funcionar e tudo mais, era um mundo que eu não conhecia. Imagina, na ópera você audiciona, como eu falei, você leva duas áreas, eles te contratam ou não, aí você conhece com quem que você vai cantar na hora, né? E no musical não, tinha tudo esse preparo, todo esse cuidado, né? Que eu achava muito interessante desde o começo. E aí depois de 4 callbacks, como eu te disse, audicionando com as Leading Ladies, fui escolhido e depois de alguns meses começamos a ensaiar. Eu tive a oportunidade de ver em Londres vocês fazendo juntos. Jura? Só que não era a Kelly não fez Não, Londres, né? era Samantha Womack. Era outro, mas eu vi em Londres e eu lembro que eu sou fã assim do seu trabalho e tô aqui já assim babando porque eu lembro quando eu não conhecia o seu trabalho até você ganhar o Tony, aí eu fiz assim, gente, ele é brasileiro, é possível, a gente tem que acreditar, estudar e correr atrás. E aí quando eu vi em Londres eu só chorava, tava no balcão lá em cima, longe, você pequeno, mas foi incrível e assim o seu trabalho realmente era fascinante no South Pacific. A Companhia de Londres foi fascinante também. A Samantha era uma atriz de televisão. Ela fazia o EastEnders, que é uma série de televisão, uma novela. De 20 anos. Há 20 anos ali. Tá no ar. E ela estava muito insegura no começo, porque assim ela não fazia isso e tal. Mas a gente foi trabalhando juntos, assim foi aquele processo de fazer junto, de cuidar dela, de abraçar e eu acho que ela sentiu esse carinho, né? Porque eu já tinha vindo de 2 anos e meio fazendo South Pacific. Então alguma experiência no papel no musical eu tinha para oferecer para ela. Claro. E foi muito bacana depois quando ela se sentiu bem e se soltou e aconteceu. E aí só você imaginava que você poderia ganhar um Tony? Como é que era isso? Nunca, até assim uma semana antes, né? Porque assim, o que acontece ali na Broadway é que são vários prêmios que antecedem o Tony. Sim. E eu obviamente já tinha ouvido falar de Tony, de Drama Desk,
Mas eu nunca pensei, em momento algum que eu comecei a ensaiar, que aquilo ali, porque eu poderia, né, ser indicado ou qualquer coisa do gênero. Aí aquelas indicações foram acontecendo, que antecedem o Outer Critics, o Broadway League, o Drama Desk. Que você ganhou o Drama Desk também, né? Eu ganhei todas da categoria. O que foi assim, para mim, foi que gente, o que Que está isso? acontecendo? E eu juro, Guilherme, eu não esperava, não Que foi isso no legal. intuito de ganhar nada, quando eu queria só realmente fazer alguma coisa diferente, bacana. E foi acontecendo tudo isso, foi assim, eu nem acreditava, eu levava para casa aquelas estatuetas e nem pensava muito, porque tinha que fazer mais outros shows por semana. É. Então, eu ficava ali super concentrado, porque eu sabia que o importante para cada produção era o Tony Award. Dependendo da quantidade de prêmios que eles ganham, o espetáculo continua em cartaz ou não. Mais tempo, é. É totalmente dependente. Tem muitos espetáculos ótimos que não ganham um Tony, no dia seguinte fecham, Sim. que as pessoas não vão assistir. Então eu tinha esse peso, né? Estava nas minhas costas de fazer um bom trabalho o tempo todo, para não decepcionar aqueles que me escolheram e para não decepcionar o público, obviamente. Então eu não pensava muito naquilo que eu ganhei, naquilo que eu fui indicado. Só que quando chegou o Tony assim, é uma loucura, né? Porque você tem um espetáculo no domingo, né? A matinê. Aí você vai para o teatro do Radio City Hall e aí você já ensaiou num dia da semana o espetáculo que você vai fazer no palco na noite, né? Aí você é sentado ali na plateia, tem o seu lugar, daqui a pouco vem alguém que fala que tira, que você tem que ir lá para se vestir para entrar no palco daqui a pouco. É uma confusão, a cabeça fica completamente atordoada. Aí você vai no palco, você canta para milhões de pessoas assistindo no mundo inteiro. Aí você volta para o seu lugarzinho e fica esperando ali o momento, né, da sua categoria. Então, assim, realmente era uma coisa surreal. E eu não tinha a menor ideia de que a Liza Minnelli iria apresentar a minha categoria. A menor Nossa. ideia, menor ideia. E até ali, até ali, momentos antes de ela entrar, eu não tinha a menor confiança de que eu iria ganhar. A menor. Eu falei, tudo bem, isso aconteceu, os outros prêmios aconteceram, né? Mas isso aqui não vai acontecer, pelo amor de Deus. E aconteceu. Que máximo. E da mão de Aconteceu. Liza Minnelli recebeu o prêmio. É história Então, atrás de assim, eu história, não né? sei se eu ficava feliz que eu tinha recebido, né, o Tony, ou se eu tinha conhecido, tinha abraçado ali, Liza Minnelli estava na minha frente. Então, assim, Caramba. foi um duplo prêmio, né, para mim. Aquela noite realmente foi inesquecível, um dos momentos marcantes da minha vida, por vários motivos. E você, agora em janeiro, você estreou com Chicago, né? Foi em janeiro ou você estreou em dezembro? Foi janeiro. Foi em janeiro, foi em janeiro. Então você Foi teve a muito oportunidade de fazer um pouquinho antes de fechar tudo, porque você ia voltar, né? exatamente. Na verdade, a história de Chicago aconteceu por convite primeiro do Brasil. O Chicago Brasil me convidou, e aí quando eles comunicaram os produtores de Chicago Mundial, né, da Broadway, eles disseram, não, a gente quer o Paulo aqui primeiro. Caramba, que massa. Aí, e foi muito bacana, que daí eu dei as minhas datas, e eles acomodaram ali com as minhas datas, e uma das datas era as 4 semanas de janeiro, e depois, para continuar, depois de um espetáculo que tive em Monte Carlo, Street Scene, para continuar em março, abril e maio. Então, eu fiz as 4 primeiras semanas em janeiro, estrei com a Erika Jane, que é uma celebridade aqui da Housewives de alguma cidade aí. E ensaiamos durante 10 dias. Pois 10 dias, uma correria. E aí estrei 4 semanas. Fantástico, né? Chicago, assim, um sonho. É um Tinha uma personagem dos música sonhos, né? Billy Flynn, eu acho que é um personagem dos sonhos. Eu falo para maravilhosa. todo mundo que eu acho um papel fantástico, assim. A curva do personagem, como ele lida ali com aquelas assassinas. E aí, você tá ansioso para fazer no Brasil? Muito ansioso. Eu adoro Chicago. Eu assisti Chicago aqui, assisti Chicago em Londres, assisti em Paris, né? E aí fiz aqui e estava louco para voltar para fazer Brasil, que já acontecer agora em julho. Temos planos para que isso aconteça, né? Seguindo todos os padrões, as instruções do normas, governo, né? as normas, para que esperamos que dê tudo certo até o finalzinho de dezembro, para que a gente possa estrear em janeiro. Os planos são esses, né, Guilherme? Mas ninguém sabe de nada. Ninguém sabe. A Broadway está fechada ainda, né? A gente começa já a Broadway estando fechada. Quem é o Brasil para abrir algum teatro, né?
A Broadway, assim, todos os teatros americanos estão fechados. Na Europa estão se abrindo teatros ao ar livre, respeitando o distanciamento. O Teatro Real de Madrid abriu com uma ópera Traviata também. Regent's Park também abriu agora, em Londres. Eles estão aproveitando o verão, né? Que pode-se fazer coisas ao ar livre. A perspectiva atual, eu acho que são esses concertos que são gravados. Agora eles estão, há 2 semanas atrás eu fiz um aqui em Nova York, no Birdland, que é um bar super tradicional da noite. Fiz um concerto de cabaré com Billy Street, que foi pianista da Liza durante muitos anos, no teatro deles, né? Fechado, sem público, 3 câmeras, luz, microfone, todo mundo de máscara, uma equipe mínima de pessoas, né, de máscara, e que foi gravado e vai ser transmitido por streaming durante as próximas semanas, né, com vários artistas. Então, assim, isso é uma coisa muito bacana, uma iniciativa, um remendo aí nesse momento, né, para que a gente possa fazer alguma coisa. Mas nada como o público, né? Aquela respiração, aquela troca. Muito esquisito, você acabar uma canção e ficar aquele silêncio. Eu acho que quem faz televisão e faz cinema está mais acostumado a não ter um público, né? Agora, eu nunca fiz televisão. Eu sempre fiz teatro vivo, ao vivo, a minha vida inteira. E é muito esquisito você fazer para uma câmera e sem ter... Termina ali uma nota gigante, silêncio. Mas é a realidade do momento. E, assim, a gente tem que imaginar que as pessoas estão vendo em casa, né? E se você tivesse que escolher entre ópera e o teatro musical, que te picou de uma maneira que eu vejo que seu olho brilha, você conseguiria escolher? Não conseguiria, porque eu sempre quis ser um cantor, independentemente do que eu iria cantar. Ópera ou musical. Eu amo as duas coisas, porque eu não consigo entender a distinção. Eu consigo entender quando é bom, quando é ruim. Agora, para mim, é muito parecido. São gêneros diferentes, obviamente, assim como estilos diferentes. Mas, assim como você canta um musical clássico, quando você canta um musical belting, quando você canta outra... São estilos diferentes, mas é tudo muito parecido. A comunicação, para mim, é sempre a mesma. Não consigo escolher. E se você, Paulo, minha última pergunta agora, prometo. Se você, Paulo, pudesse voltar para aquele jovem de 18 anos, embarcando para a Polônia, depois de toda essa trajetória que você tem, né, de carreira, o que você diria para ele? Olha, eu acho que eu diria, faça tudo do mesmo jeito, não mude nada. Eu acho que, assim, a vida de ninguém é perfeita, sabe, Guilherme? Eu acho que a gente aprende muito com os erros, a gente aprende muito com o que não dá certo também. E é importante você ter esses momentos onde você tem esse tipo de aprendizado. Então, mesmo os momentos que foram muito difíceis na minha vida, eles foram muito importantes. Então, por esse motivo, eu acho que eu não mudaria nada, não. Olha, eu não tenho nem palavras para agradecer. Eu realmente sou fascinado pelo seu trabalho, te admiro demais e obrigado por essa oportunidade de ter essa troca aqui para a gente inspirar jovens que estão aí procurando histórias para se inspirar. Então, obrigado pelo seu tempo e espero que em breve a gente possa dar um abraço pessoalmente e eu possa te ver fazendo Chicago brilhando aqui em São Paulo. Muito obrigado, Guilherme. Foi um grande prazer conversar com você e com todos aí assistindo a gente. Um abraço.